Bem-vindos ao debate. A nossa discussão de hoje, ela mergulha num tema que é absolutamente central para a administração pública, a gestão e a fiscalização de contratos. E para guiar nossa análise, a gente vai usar como base o Manual de Procedimentos da Central de Abastecimento de Santa Catarina, a CEASA-ASC, que é um documento que detalha assim muito bem o que se espera de quem acompanha a execução de um contrato. Pois é. E a partir desse manual surge uma questão fundamental. Para garantir que um contrato público atinja seus objetivos, sabe? Com integridade, com eficiência, onde a gente deve concentrar a nossa vigilância? O ponto mais crítico é a fiscalização técnica, aquela que olha para a qualidade do serviço, do produto entregue? Ou será que a verdadeira espinha dorsal do processo é a fiscalização administrativa, que zela pela conformidade legal, fiscal, trabalhista da empresa? Exato. E eu vou defender a posição de que a fiscalização técnica é o coração pulsante do contrato. É nela que a gente verifica se a promessa do contrato se tornou realidade, se aquilo que foi pago foi de fato entregue com a qualidade que se esperava. E do meu lado, eu vou argumentar que, sem a fundação sólida da fiscalização administrativa, todo esse edifício contratual corre um risco seríssimo de desabar. Ela é a guardiã contra os riscos que a gente não vê, mas que são potencialmente devastadores e podem comprometer não só um contrato, mas a saúde financeira e a reputação da instituição inteira. Olha, para mim, o ponto de partida tem que ser a pergunta mais básica, né? O que significa fiscalizar? O próprio manual da CEASA, lá no glossário, ele é bem direto. Fiscalizar significa verificar se a execução do objeto do contrato ocorre conforme a especificação pré-determinada. A palavra-chave aqui é execução do objeto. Isso é, na sua mais pura essência, um trabalho técnico. O objetivo final de qualquer contrato público não é ter uma pasta de documentos impecável, é ter uma estrada bem pavimentada, um hospital limpo ou alimentos de qualidade. A fiscalização técnica é a única que bota o dedo diretamente nesse resultado. As atribuições que o manual dá para o fiscal técnico só confirmam isso. Monitorar a qualidade, conferir quantidade, prazo, avaliar o desempenho. Se um serviço de limpeza contratado deixa o lugar sujo, o contrato fracassou. Ponto. Não importa se a empresa entregou todas as certidões em dia. A fiscalização técnica é a prova final de que o dinheiro público foi bem usado, sabe? Ela valida o propósito do contrato. O resto, por mais importante que seja, é um meio para chegar nesse fim. Eu entendo perfeitamente essa lógica focada no resultado, mas ela me parece, perigosamente incompleta. Ela ignora que a execução não acontece num vácuo. A fiscalização administrativa é o que garante que essa execução seja legal, sustentável e principalmente segura para a administração pública. O manual não trata essa função como algo secundário, muito pelo contrário. Ele detalha responsabilidades muito sérias para o fiscal administrativo. Ele tem que verificar se a empresa mantém as condições de habilitação que ela tinha quando venceu a licitação e, o que é mais crucial ainda, se ela está cumprindo as obrigações trabalhistas, previdenciárias e fiscais. E por que isso é tão vital? Porque uma falha aqui abre a porta para a chamada responsabilidade subsidiária. Pensa no que isso significa na prática. Se a empresa da limpeza não paga seus funcionários, o governo, a CEASA, no caso, pode ser forçado pela justiça a pagar esses salários do próprio bolso, mesmo que ele se forme. De que adianta um chão brilhando se meses depois chega uma conta milionária de passivos trabalhistas? A conformidade administrativa não é só burocracia, é gestão de risco na sua forma mais pura. Sem ela, a execução técnica, por melhor que seja, pode virar uma armadilha caríssima. Você toca num ponto que é crucial, que é a natureza do risco. Mas veja bem, eu discordo da sua avaliação sobre qual risco é mais grave. O risco que você descreve, o financeiro legal, é um risco potencial. Ele é futuro. O risco que a fiscalização técnica combate, ele é imediato, ele é palpável e está ligado diretamente à missão da entidade. Vamos usar o exemplo da própria CEASA. Se um contrato para fornecer alimentos para um programa social resulta em produtos de baixa qualidade, ou estragados, ou fora do prazo, o prejuízo é instantâneo.
A operação da Ceasa é afetada, a população que depende daquele alimento é prejudicada e a credibilidade da instituição sofre um golpe na hora. O manual coloca o fiscal técnico como aquele que anota todas as ocorrências e relata a eventual incapacidade técnica da contratada. Ele está na linha de frente, defendendo a instituição contra o fracasso da operação. Uma falha administrativa pode gerar um processo judicial daqui a, 2 anos. Uma falha técnica pode significar que não há almoço para centenas de pessoas hoje. Qual impacto é mais imediato e destrutivo para a finalidade pública? Entendo o seu ponto sobre o imediatismo, mas o que você chama de risco potencial, eu chamo de risco sistêmico, que é muito mais perigoso. O manual não existe isolado, né? Ele se baseia na legislação, como a Lei 14.133, a nova Lei de Licitações. E essa lei prevê sanções pesadíssimas para empresas que não cumprem suas obrigações. A gente está falando de multa, de impedimento de licitar e contratar e, no caso mais grave, a declaração de inidoneidade. Essa declaração é basicamente a pena de morte para uma empresa no setor público. É o cartão vermelho que tira ela do jogo por um bom tempo. A fiscalização administrativa, ao verificar a documentação, o cumprimento das obrigações, ela atua como um sistema de alerta precoce. Ela não está só olhando para aquele contrato específico, ela está avaliando a saúde e a idoneidade do parceiro como um todo. Uma empresa que não paga seus impostos, que não paga seus funcionários, ela pode estar à beira da falência. É uma parceira de altíssimo risco. A má execução técnica afeta um contrato. Uma falha administrativa pode revelar um parceiro que vai gerar problemas em cascata, entende? O risco técnico é um incêndio localizado. O risco administrativo pode ser a faísca que incendeia a floresta inteira. Certo, essa perspectiva do risco sistêmico é forte. Mas vamos trazer a discussão para um momento que é decisivo na vida de um contrato: a prorrogação. A decisão de continuar ou não com um fornecedor é a hora da verdade, onde a administração avalia se valeu a pena e se vale a pena continuar. E o que o manual da Ceasa diz sobre isso? Ao detalhar o procedimento para a prorrogação, ele exige que o fiscal elabore um ofício. E o que tem que ter nesse ofício? Atestar que os resultados alcançados foram satisfatórios, que a qualidade demandada foi atingida e, olha que interessante, que há satisfação do público usuário. Isso é inequivocamente critério de avaliação técnica. A decisão de renovar a confiança num parceiro se baseia, antes de tudo, na performance dele, na entrega concreta. É o desempenho que justifica a continuidade. A burocracia apoia, mas o que decide o jogo é a qualidade do serviço. Mas aí você está lendo o manual de forma seletiva. Você pulou para o meio do processo e ignorou o começo. O mesmo artigo do regulamento que você mencionou, o 130, estabelece pré-requisitos claros para que a prorrogação seja sequer considerada. E quais são? Primeiro, a manutenção das condições de habilitação da contratada. E segundo, a verificação de que as obrigações da contratada tenham sido satisfatoriamente cumpridas. Isso é fiscalização administrativa pura. Não se pode nem começar a discutir a satisfação do público se a empresa, por exemplo, perdeu a certidão de regularidade fiscal. A habilitação administrativa não é só um item num checklist, ela é uma condição eliminatória, é um portão de entrada. Como a gente pode sequer discutir a qualidade do serviço de uma empresa que legalmente não pode mais ter um contrato com o poder público? A verificação administrativa não é só importante, ela vem primeiro e é decisiva. De nada adianta a performance técnica ser excelente se a base legal e fiscal ruiu. Entendo. Você a posiciona como um filtro eliminatório, e eu concordo que é. Mas um filtro não é a mesma coisa que o critério principal de decisão. Uma empresa pode estar 100% em dia com as obrigações, passar por esse filtro e ainda assim prestar um serviço medíocre. Você renovaria esse contrato? Provavelmente não. A conformidade te permite continuar a conversa, mas é a qualidade técnica que te convence a dizer sim, vamos continuar por mais um ano. Isso me leva a outro ponto, a própria distinção de papéis que o manual faz. Ele define o fiscal como um examinador de nível operacional. Em contrapartida, o gestor do contrato atua no nível tático.
Para mim, a fiscalização técnica é a personificação do nível operacional, é o acompanhamento direto, no campo, vendo o serviço acontecer. Já a fiscalização administrativa, ao lidar com o documento, conformidade legal, pagamento, ela se aproxima muito mais do gerenciamento geral do contrato, que é a esfera do gestor. Não me parece uma fiscalização de campo, sabe? É quase uma atividade de cogestão. Aí eu discordo totalmente dessa interpretação de que a fiscalização administrativa seria menos operacional. O manual foi muito intencional ao criar as duas figuras, fiscal técnico e fiscal administrativo. Ele não colocou uma acima da outra, mas lado a lado, indicando especialização. A complexidade das leis trabalhistas, fiscais, previdenciárias no Brasil é gigantesca. Exige um especialista dedicado. O fiscal administrativo não está gerindo o contrato no sentido de tomar decisões estratégicas. Ele está operacionalmente verificando a conformidade com um monte de regras complexas. É uma fiscalização tão legítima e pé no chão quanto a de quem verifica se uma parede foi pintada com a tinta certa. É uma verificação de conformidade, só que as especificações são legais, não técnicas. A instituição vê as duas funções no mesmo patamar de importância está numa advertência bem clara no manual. A recusa de um servidor em assumir qualquer uma das funções, seja técnica ou administrativa, pode ser considerada insubordinação. Isso mostra que, para a SEASA, não tem uma mais importante. As duas são igualmente cruciais. Olha, ao final dessa nossa conversa, a minha convicção se fortalece. O valor de um contrato público, o seu propósito de existir, se materializa na entrega. A fiscalização técnica é a guardiã desse valor essencial. É o fiscal técnico que garante que o cidadão receba a estrada segura, a escola limpa, o alimento saudável. A conformidade administrativa, embora, e eu repito, absolutamente indispensável, é a estrutura, é o andaime que permite que a obra seja construída com segurança. Mas ninguém contrata a construção de um andaime, contrata-se a construção do prédio. O foco final, o critério de sucesso, tem que permanecer naquilo que foi contratado para ser feito. E essa análise, para mim, só mostra que a execução técnica, por mais perfeita que seja, só é sustentável se estiver ancorada numa estrutura de legalidade rigorosa. A fiscalização administrativa é a espinha dorsal, que impede o contrato de se curvar sobre o peso de passivos ocultos e de riscos legais. Ela protege a instituição contra ameaças que podem comprometer não apenas um, mas múltiplos projetos e o dinheiro público como um todo. Ignorar essa base em nome da execução é como construir um prédio magnífico sobre areia movediça. Você arrisca o colapso a qualquer momento. A boa intenção da entrega não sobrevive à ilegalidade do processo. De fato, e talvez a maior lição que o Manual da SEASASC nos oferece ao detalhar os dois papéis com tanto cuidado é que a pergunta não deveria ser qual é mais importante. A verdadeira questão é como garantir que essas duas vigilâncias, a técnica e a administrativa, trabalhem em perfeita sintonia, se comunicando o tempo todo. Elas não são competidoras, são duas faces da mesma moeda. Exatamente. A excelência na execução depende da segurança jurídica. E a segurança jurídica só faz sentido se levar a uma execução de qualidade. A verdadeira maestria na gestão de contratos, como o documento nos leva a crer, reside no equilíbrio e na colaboração contínua entre essas duas esferas. É essa integração que garante não só o resultado final, mas a integridade, a legalidade e a eficiência de todo o percurso.